Eu faria umas breves provocações aos oradores. Vou ser breve também, uma vez que também há horários de saída de autocarros portanto, também não vos quero separar do lanche que temos preparado antes de ir embora. Portanto, vou fazer algumas pequenas provocações. Começando já pela doutora Joana Marques Vidal. Uma questão importante que está aqui também em discussão, para além da questão da maioria de não magistrados no Conselho, que é uma questão que tem sido muito debatida, mas uma questão que tem sido menos debatida, que é a questão da apreciação de casos em concreto, designadamente, tenho citados ao longo do tempo em que foi Procurador-Geral, que a senhora foi Procurador-Geral, algumas questões de casos em concreto. E a questão é qual a relevância, qual o problema poderá advir do tratamento dos casos em concreto no Conselho, qual a questão em termos de pressão sobre os magistrados que têm determinado tipo de processos e se uma norma deste tipo for aplicada ou for aprovada, o que é que o Conselho se transformará, quais são as transformações que o Conselho poderá ter, designadamente se mudará a sua natureza e se poderá até transformar num órgão praticamente de punição dos procuradores de casos complexos. Esta é a primeira provocação que eu faço aqui. Também o Eduardo Damas também tinha uma provocação, que é a seguinte, no que diz respeito ao conhecimento que sei que também tens das realidades europeias, de Itália e de outros países, a questão das transformações da Europa relacionados com alguns dos grandes processos, nomeadamente de corrupção, que ocorreram nesses países e transformações também ao nível do sistema judiciário e do sistema da relação do poder político com o sistema judicial, também que nos desse aqui o contributo. O doutor Albano Pinto, aqui a minha provocação também é quais as consequências práticas para o TSIAP, se em vez de solicitar o pagamento das perícias à Procuradoria-Geral da República, as tiver que ir a um organismo governamental, quais os reflexos práticos que isso terá nas investigações. E a João Miguel Tavares também, por último, quer fazer esta apreciação também de fora, como é que vê esta questão aqui da dualidade de apresentação de propostas por parte do Governo que são apresentadas por parte do mesmo partido que o suporta no Parlamento. E, portanto, deixava aqui, começando aqui pela doutora Joana Marques Vidal, e, portanto, passaria aqui à primeira pergunta. Muito obrigada. Eu penso que fui clara quando considero que qualquer modelo tenha claramente definido a impossibilidade de o Conselho poder interferir em casos concretos ou solicitar informações em casos concretos, ou porque não vamos a casos concretos, mas a casos concretos de tipo, em geral. Há determinados inquéritos que são mediaticamente conhecidos e levantam alarido pelas pessoas envolvidas, mas principalmente pelos factos que estão em investigação, complexos, e nós temos na praça pública julgamentos sumários dos magistrados. Isto é, obviamente, fazer uma caricatura. Mas levantam-se logo várias vozes, porque a detenção foi ilegal, porque o mandado de detenção era perfeitamente dispensável, porque as pessoas iam lá para o interrogatório voluntariamente, porque o magistrado não cumpriu o artigo tal, mas até acusando de coisas graves, o próprio modo como está a ser dirigida a investigação criminal. E se nós pusermos, ou se houver possibilidade, o Conselho invectivar aqueles magistrados, a perguntar, então, mas afinal o que é que se passa? Uma ilegalidade tão grande, está em causa a Constituição e a liberdade, então o senhor o que é que anda a fazer? Isto não, eu acho que me parece claro que não pode ser, porque a intervenção hierárquica, a legalidade da atividade e do funcional dos magistrados no âmbito da direção dos inquéritos tem formas previstas na lei de reação.
Estão lá, é a possibilidade de recurso, é a possibilidade de reclamação pela superior hierárquica, é a possibilidade de intervenção superior hierárquica, nos termos em Código de Processo Penal o permite, e só nesses, porque também estão bem delimitados, e isso está previsto, e será sempre uma intervenção nos termos previstos na lei, designadamente da Lei Processual Penal, que obviamente que obedece a um conjunto de princípios de garantia fundamentais, e é nesse campo que deve ser avaliada aquela atuação concreta, principalmente enquanto os inquéritos estão a decorrer. Não pode haver a possibilidade de um órgão que tem por função a ação disciplinar andar a pedir informações concretas, porque isso é uma atividade da hierarquia e a ser avaliada no âmbito dos outros instrumentos processual penais. Não pode haver, porque o facto de existir isso não só poderia potenciar a possibilidade de uma interferência mais direta, como obviamente que cria funcionamento psicológico eventual dos titulares do exercício da ação penal, que os procuradores passam a ter o sistema da autocensura. Estão sempre com receio que eventualmente lhes vão dizer isto e que o outro vai dizer aquilo e que o advogado tal, que até é amigo do advogado tal, que por acaso faz público. É preciso ver. E apontou que o magistrado, num processo, tinha cometido uma grande ilegalidade. Isso já tinha sido nos jornais, já tinha sido assim, já tinha sido assado, já tinha sido... Ele tem que atuar. O magistrado tem que ter as condições de exercício com autonomia e com isenção no âmbito do exercício da sua função, seja ela qual for, neste caso, na ação penal ainda mais importante. Isto, eu também muitas vezes disse que a autonomia não é um princípio, é um princípio principalmente para ser colocado em prática, e as condições do exercício da autonomia são tão importantes como a própria autonomia. Aqui agora estou a falar na autonomia dos próprios magistrados. E naquele modelo que eu defendo, é perfeitamente impensável que possa haver uma interferência do Conselho no âmbito de processos concretos. Diferente no âmbito de haver uma nota concreta de uma ação que eventualmente possa ser a violação de um dever e sancionado, com a possibilidade de ser sancionado em termos disciplinares, mas isso é averiguado, ou por queixas concretas, quando os processos já estão findos, não é? Ou no âmbito de inspeções ordinárias ou extraordinárias, que podem ser detectadas ações dos magistrados que são suscetíveis de ser punidas sob o ponto de vista da sanção disciplinar. Mas isso é o que todos nós, são as regras do jogo, é assim que é e é assim que deve ser. Portanto, as coisas. Mas isso deve ser sempre afastado da possibilidade do Conselho poder interferir diretamente num processo concreto, não pode ser. Principalmente quando o processo está a correr os seus termos. Isso aí, para mim, e a formulação da lata, como está, pode vir dar origem a isso. E isso, embora a pergunta não tivesse sido para mim, mas quanto à questão da autonomia e às condições do exercício de facto, nós temos imensas, já foram aqui faladas, Eduardo e também o Dr. Albano Pinto. Nós temos grandes dificuldades de meios, mas quando estamos a falar de meios não é só mais magistrados e mais funcionários, não é só. Embora a falta de funcionários é um problema grave. Mas estamos a falar de dificuldades da Polícia Judiciária, falta de pessoas, mas estamos a falar de falta de profissionalismo, pessoas formadas para a investigação daquele tipo de criminalidade. E aí temos... Hoje já sabemos muito mais do que sabíamos antes, nós, magistrados do Ministério Público, que isso foi um fator também que eu acho que levou a alguns resultados, mas todos os magistrados sabem como às tantas estão colocados num DIAP distrital ou até num DCIAP e os seus conhecimentos para investigar este tipo de criminalidade são extremamente reduzidos. Portanto, há aqui que ter uma visão estratégica e de definição, não só de colocação de quadros, mas também quanto à formação específica e constante das pessoas que têm a cargo este tipo de processos.
Mas há mais, há a questão das perícias informáticas, há a questão do conhecimento também nessa área, de haver peritos disponíveis e com capacidade para fazerem em tempo as perícias e na altura e com a articulação do Ministério Público. Temos grandes deficiências na Polícia Judiciária e temos grandes deficiências no Ministério Público. Nós sabemos como o NAT não consegue dar resposta às solicitações que temos. Quando a questão da autonomia perguntou quanto tempo, quais são os reflexos. Se as perícias e outro tipo até de equipamentos e de recursos, designadamente equipamentos de análise de dados de investigação, portanto, a análise de dados é a investigação criminal. E isso requer não só conhecimento de quem os faz, como requer conhecimentos científicos, como requer equipamento, plataforma. E os meus recursos informáticos ao nível de conhecimento são muito básicos, mas ferramentas, ferramentas que sejam dominadas pelo Ministério Público e não dominadas pelo Executivo, portanto, que estejam, cuja disponibilidade esteja completamente, isso é outro problema, que estejam, existem ferramentas altamente especializadas e que custam dinheiro. Porque é que o DCAP conseguiu adquirir algumas dessas ferramentas e conseguiu ter um avanço grande nessa área e conseguiu que os processos fôssemos buscar peritos onde eles estão, que são caros. Às vezes há determinado tipo de matérias que em Portugal há um perito. E, por vezes, há vários peritos, mas não são suscetíveis de serem peritos porque estão envolvidos com a atividade criminosa. E que são os que sabem mais como todos nós sabemos. E, portanto, nós temos que ir buscar os peritos e temos que lhes pagar. Se o DCAP não tivesse dependente do orçamento da Procuradoria-Geral da República, que está neste momento, e o que está neste momento é pouco, a meu ver, o DCAP não tinha conseguido obter alguns dos resultados que obteve. É preciso fazer depender, para começar tem que se explicar para que é a perícia, para que é o equipamento, e aquilo vai, não sei, independentemente, mesmo sem existir qualquer tipo de interferência objetiva e de modo voluntário, o ir pedir autorização, ou ir pedir ao Ministério autorização para umas perícias através do circuito todo, são pelo menos mais 2 anos ou 3. Ora, se as investigações já estão atrasadas, e estão, porque se nós tivéssemos mais mestrados e equipamentos devido e tivéssemos um número suficiente, principalmente de assessorias, com certeza as investigações, mesmo dos processos complexos, seriam encurtadas. Se tivéssemos que pedir isto através daquilo que são os meios burocráticos de equipamento toda, nós íamos demorar muito mais. E, além que, com certeza, não obtínhamos alguns dos meios. A questão da autonomia financeira do Ministério Público, e neste caso, da Procuradoria dos departamentos que estão dependentes ou que fazem parte da Procuradoria, é essencial. E isso já tem temos experiência prática sobre esse ponto. Como todos sabem, e é isso que está em causa. Isso está em causa aqui nesta proposta. Pronto, peço. Algumas questões destas são muito importantes a explicação, porque muitas das vezes perdem-se no meio de algumas normas, digamos que ao olhar-se para ela parece que não se estão a ver exatamente quais são as consequências práticas, e normas como a doutora Joana referiu aqui poderão implicar a prescrição de muitos processos de crimes no futuro, poderão implicar a paralisação do DCAP, a dependência de organismos do Estado e, portanto, uma pequena norma que parece muito simples poderá dar origem a um sério revés no Departamento Central de Investigação e Ação Penal e também um travão muito forte no combate à corrupção em Portugal, designadamente ao mais alto nível. E, portanto, é importante também estes esclarecimentos e também, nessa sequência, também dava a palavra ao Dr. Albano Pinto, também para falar sobre este tema, que é um tema que, para além da composição do Conselho, que temos falado vezes, e, portanto, a questão do controle político do Conselho, e, portanto, aqui que se coloca a questão, João Miguel Tavares falava da questão do corporativo contra corporativo, é bom também salientar, e, portanto, há conhecimento público, que a generalidade das decisões do Conselho Superior do Ministério Público, quer a matéria classificativa, são obtidas por unanimidade.
portanto, por políticos e não políticos, portanto, a generalidade das decisões, há praticamente uma unanimidade em grande parte das decisões, ou seja, não são decisões meramente da corporação, mas acabam por haver um certo acordo, por isso é que nós não percebemos qual o argumento do corporativismo estatísticos comprova absolutamente o contrário. Eu também tive já aqui uma explicação que também não deixa de ser maravilhosa, que diz que as estatísticas não valem nada porque, como os membros políticos não aparecem, só refletem as votações dos magistrados que aparecem. Mas pronto, mas acho que essa é brilhante. Não, mas é injusto para a atual é injusto na atual composição do Conselho do Ministério Público. Para a verdade, a atual composição do Conselho Superior do Ministério Público, da última legislatura, podemos, como todos sabem, porque isso faz parte dos boletins informativos que estão publicados no portal do Ministério Público, isso é um bom, olha, transparente, e as contas, o apresentar contas faz por muitos meios, e um deles é esse. Como todos sabem, só há um elemento que realmente, com frequência, não comparece. Os outros elementos do Conselho, não magistrados e os magistrados, têm tido uma permanência, uma intervenção ativa no Conselho e também há aqui outra nota, já isto parece, é que o Conselho Superior da Magistratura, como todos sabem, tem uma maioria de não magistrados, mas a própria organização interna do Conselho Superior da Magistratura leva que a maior parte dos processos de avaliação e disciplinares sejam relatados e da responsabilidade de membros que são magistrados, porque os não magistrados só intervêm no plenário quando há casos de reclamação para o plenário ou de qualquer problema mais complicado. A questão, enquanto Ministério Público, todos os processos são distribuídos equitativamente, pelos membros, todos os membros, incluindo os não magistrados. Esse aspecto tem um modo de funcionamento com mais intervenção ativa dos não magistrados. Para além, devo dizer que muitas vezes fui confrontada com a Procuradora-Geral defendendo que a nota devia ser diminuída, e os membros não magistrados a votar num senhor que ela devia ser subida. E por isso, aliás, em contraponto contra o seu próprio discurso, que é um discurso contra a média das avaliações, sendo todas elas muito altas, o que eu acho que é um problema que temos que ser discutido. Mas há aqui entre o discurso publicamente efetuado pelos membros não magistrados e a sua prática no âmbito do Conselho, vai alguma diferença, já agora que se saiba. Muito obrigado. Já agora só uma curiosidade, há bocado falou-se da lei da transparência também. Eu quase quando iniciei o mandato cruzei-me com um deputado que tinha um papel influente na Comissão da Transparência, disse-me que era muito importante a minha intervenção no âmbito da Comissão da Transparência, que era muito importante o contributo dos magistrados do Ministério Público na sugestão de medidas. Até hoje ainda ninguém me convocou. A doutora Joana Marques Vidal já disse quase tudo sobre os problemas da autonomia financeira e da necessidade do DCEAP, pelo menos, o DCEAP para mim devia haver autonomia financeira, a necessidade do problema que poderá vir para o DCEAP, da circunstância de ser desafetada a Procuradoria-Geral em termos de autonomia financeira. Imaginem, ainda há pouco tempo, eu não vou dizer o processo em concreto, mas foi necessário contratar peritos externos, até porque os nossos peritos estamos sempre limitados pelo quadro que nós temos, porque para pedir peritos para esse departamento nós precisamos ter autorização governamental. É por isso que eu defendo um DCEAP, não só com autonomia financeira, mas também com a sua possibilidade e capacidade de ter os seus próprios peritos, eu não estar dependente das circunstâncias de momento, eu próprio ter os meus peritos de forma versátil para responder às necessidades da investigação criminal. Mas ainda há pouco tempo, semana passada, foi necessário constituir uma equipa de peritos e de um dia para o outro bastou um telefonema para o Dr. Carlos Anérito, que é o nosso secretário-geral, e imediatamente os peritos foram a conseguir a constituição da equipa de peritos
para desenvolver a investigação, que é uma das mais complexas neste momento que o DCIAP tem. Isto é um exemplo paradigmático daquilo que poderá vir a suceder no futuro. Eu, no futuro, não terei como interlocutor o Dr. Carlos Adérito, mas terei, eventualmente, como interlocutor o Presidente do Instituto qualquer, a quem eu tenho que dar, para já, dar satisfações daquilo que estou a fazer. Já me basta eu ter que dar satisfações, e os colegas sabem muito bem que é muito difícil. Nós temos processos parados, e é preciso dizê-lo, é preciso afirmá-lo, porque a Polícia Judiciária, como disse o Dr. Eduardo, foi esvaziada, eu utilizo a palavra mesmo correta, foi esvaziada durante estes 15 anos. Eu fui diretor da Polícia Judiciária e tenho a certeza, se estou a errar por um curso, acho que nunca mais houve nenhum curso da Polícia Judiciária, desde que a minha direção saiu da Polícia Judiciária, fomos a conseguir membros para a Polícia Judiciária e, na altura, os únicos que conseguimos foi recrutar internamente ao nível da PSP, ao nível da GNR, e mesmo assim fomos objeto de várias críticas. Mas a verdade, conseguiram-se elementos, porque a Polícia Judiciária, ao longo destes 15 anos, só teve os primeiros 120. Agora eu pergunto, que resultados esperam do crime económico, da Polícia Judiciária ao nível do combate ao crime económico? Será que um inspetor formado agora na Escola da Polícia Judiciária consegue responder no prazo curto aos crimes, aos processos que lhe forem? Se repararem bem, uma coisa também importante, além do NAT, a ideia também é esvaziar, digo a palavra, o Instituto de Tecnologias da Procuradoria, passa também para a autonomia, fora da autonomia da Procuradoria-Geral. Ora, o combate à criminalidade hoje, económica, está aqui um colega meu que sabe muito bem, que felizmente já está a dirigir esse departamento. Nós, sem a informática, nós, sem os softwares, sem os equipamentos necessários, não conseguimos investigar muitos dos crimes económico-financeiros. É uma ilusão. Felizmente, estamos a dar passos, como é bem de ver, que os passos não se dão só por vontade do diretor do DCIAP, mas estamos a dar passos grandes no combate a essa criminalidade. Ainda voltando à questão dos peritos. Estão aí os meus colegas, infelizmente estão muitos, significa que o DCIAP aderiu com grande força à greve e que significa que estão bem conscientes do problema que se está a viver neste momento no Ministério Público, do departamento deles, que isto é demais, é preciso dizê-lo, o departamento é deles, não é meu, são eles que conseguem os resultados, eles sabem muito bem as dificuldades que nós temos tido, face precisamente ao facto da Polícia Judiciária não ter os meios necessários. Nós tentamos pôr os processos que estão parados, tentámos pôr os processos em movimento eu, diretor, tive que ir falar a vários departamentos públicos, não vou dizer quais são, como é óbvio, meios humanos, peritos, que me possam ajudar a pôr os processos em movimento e que as investigações sejam feitas por nós. Esta reestruturação, que nós temos de estar preparados, senão estamos sempre dependentes de um órgão que é a Polícia Judiciária, que facilmente, como se verifica, foi quase aniquilado. A tarefa do Dr. Luís Neves é grande, é imensa. Ele não pode fazer omeletes sem ter os ovos. Infelizmente está a conseguir fazer alguma coisa, mas sem esse empenho, sem a Polícia Judiciária, nós não conseguimos fazer investigações. Mas temos que estar preparados para responder a uma falta de apoio da Polícia Judiciária. E toda a gente sabe, os meus colegas estão aí, as dificuldades que foi possível conseguir. Às vezes teve que ser necessário usar quase de uma linguagem contundente para conseguir que determinados organismos do Estado, que são do Estado, nós estamos a defender o Estado no terceiro, é fundamentalmente, dizia a doutora Marisa Morgado, que era o crime sem rosto. É verdade em parte e outra parte não é verdade, porque as vítimas são conhecidas para já quando não bate no cidadão comum. Mas, a nível da componente da investigação criminal, nós necessitamos muitas vezes de apoio dos organismos estaduais. Eu falo em abstrato. Imaginemos um Fundo Social Europeu, o mundo vê um Fundo Social Europeu. Há uma colega minha que tem uma preparação de excelência, mas se não tiver o apoio dos peritos adequados, como é óbvio, não consegue fazer a investigação. Portanto,
A autonomia financeira do Ministério Público e, concretamente, indo mais longe, do DCEAP, é necessária, é imprescindível. Não sou eu que afirmo, o último relatório da OCDE assim afirma, 18 de fevereiro de 2019, o GRECO tem vindo a afirmar, a Agência Internacional também, toda a gente afirma, as convenções internacionais da corrupção falam disso. Há quantos anos já existe a Convenção de Mérida? Quantas medidas foram aplicadas por Portugal ao nível de dar maior eficácia à investigação? Há alguma medida concreta? Novamente, do segredo de justiça. 89, número 6. Como sabem, ao fim de determinado prazo, tudo depende do crime e da complexidade dele, nós somos obrigados a abrir o inquérito, ao chamado segredo interno, abrir o inquérito aos feitos processuais, nomeadamente ao ofendido, ou melhor dizendo, ao assistente, somos obrigados a abrir o inquérito. Agora eu pergunto, isto é compatível com uma investigação em curso? É compatível eu estar a preparar uma busca e passado em uma semana antes, vir-me o advogado, efetivamente, é um direito que ele tem, está na lei, o problema não está no advogado, o problema é estar no quem fez a lei. É correto eu depois ter que mostrar a esse advogado que, passado uma semana, vou fazer uma busca ao cliente dele? É eficaz a investigação? É isto que se quer? Se é isto que se quer, continue-se como está. Estamos bem. Portanto, Portugal, a breve prazo, a corrupção será incontrolável. Acho que não tenho mais nada a acrescentar.